Isso é política? 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 Isso é política. Eita, não é que dá pra ouvir a gente mesmo? Opa! Isso é política. E eu sou Pedro Scanfella. Hoje temos o terceiro episódio da série 2022, Somos Todos Eleitores. Uma série que foi elaborada inicialmente em cerca de 3 episódios, mas que a margem de erro do nosso data roteirista comprovou que vai gerar mais episódios. Enfim, o objetivo da série é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente, nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, escuta lá, a gente espera! Ferraro, voltando de onde paramos. Votar e pagar impostos, então, são faces da mesma moeda para você? Sim, são faces da mesma moeda. Pelo menos essa é a minha tese. Pedro, mais um episódio. Que coisa maluca isso, né? Como sempre, então eu quero saudar a todos e todos. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast de educação política. 4º episódio, né? E o mais incrível tem sido o feedback das pessoas que acham bem fácil de entender, informativo e dentro do nosso objetivo de não contribuir para a deterioração do ambiente, desinformar ou ofender as pessoas. Quero convidar as pessoas para seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e aqui mesmo no Spotify. Pedir para cada ouvinte curtir nossas publicações e compartilhar, porque isso ajuda a chegar cada vez mais longe. Vou destacar ainda que cada episódio tem uma postagem no Instagram com o material de referência que utilizamos, livros, revistas, sites, jornais e outros podcasts, porque a nossa ideia é fomentar o interesse e a curiosidade, e o nosso conteúdo em cada uma das redes sociais são complementares à conversa aqui do podcast. Então, voltando à ideia inicial das faces da mesma moeda, a minha tese é a seguinte: precisamos ter em mente que o voto é um direito de escolha, como falamos desde o primeiro episódio, uma das formas de participar do processo político e, assim, influenciar as decisões do Estado e os destinos da sociedade. Ou seja, quando você escolhe quem vai administrar os recursos do Estado pagos por você, você escolhe quem deve fiscalizar o governo, fazer leis e indicar onde o dinheiro dos impostos devem ou não ser gastos ou investidos. Você está decidindo. Daí a razão do governo ter a obrigação de dar publicidade a tudo que ele faz, de ser transparente nas suas decisões e ações para a sociedade, de fazer as coisas dentro da lei. O Brasil, Pedro, é uma república. A república, ela é fundada na lei. O governo é civil, formado por pessoas de diferentes orientações políticas e tem o dever de ser transparente. Diferentemente da ditadura, onde o governo fica personalizado na figura de uma pessoa e a lei baseada no seu entendimento próprio. Então, para que as pessoas se deem conta do significado do voto, particularmente, prefiro pensar que o brasileiro deveria se enxergar como contribuinte e mais ou menos como se cada um de nós fôssemos os acionistas de uma grande empresa. E nesse caso, essa grande empresa é o governo. Por exemplo, o acionista é o sujeito que compra uma ação de uma empresa qualquer na bolsa de valores, ou seja, ele coloca dinheiro nessa empresa, esse papel lhe confere direitos, primeiro como um investidor, né? Então direito aos dividendos que a empresa oferece, e dependendo da condição dessa ação, né, desse papel, ele tem direito a voz e voto nas decisões que a empresa vai tomar no presente e no futuro. Então, isso vale para nós, os contribuintes brasileiros, né? Que temos o direito a voto e a voz nas decisões das cidades, dos estados e do país. Por que voz? Porque o parlamentar usa a sua voz para expressar o pensamento da sua base eleitoral, para cumprir a sua função de representar o eleitor. Ou seja,
O cidadão participa indiretamente das discussões no legislativo por intermédio desse representante, a figura dos parlamentares na Câmara e nas assembleias. Daí que os impostos que você paga financia o governo e te dá o direito de escolher os administradores e os legisladores e indiretamente influenciar nas decisões deles, no executivo e no legislativo. Por esse motivo, eu insisto que são faces da mesma moeda. Importante dizer também, Pedro, que no Brasil você pode escolher não votar no dia das eleições, mas insisto que você não pode deixar de pagar os impostos. Então, tem que ficar claro, o contribuinte, eu e você que nos ouve, abre mão de parte de seus recursos pessoais para pagar os impostos, impositivamente, por força da lei, em nome de um bem maior a favor da coletividade para o governo cumprir o seu papel constitucional. Penso o seguinte: se sou obrigado a abrir mão desse recurso, eu vou prestar atenção e exigir resultados de transparência do que é feito dele pelas pessoas que estão no governo. Assim, essa é uma das formas de exigir eficiência e de ficar de olho nos gatunos de plantão. Pedro, políticos não são seres divinos. Assim como o rei da velha ordem e a rainha da Inglaterra também não são. Políticos são pessoas comuns como eu e você. O que todo mundo deve saber é que de 2 em 2 anos somos convidados a escolher quem vai governar e quem vai fazer leis novamente. Por essa razão é que nós, eleitores, precisamos entender o nosso papel nesse jogo e começar a mudar a nossa atitude em relação a ele. Ou seja, abandonando a posição tradicional de sujeito passivo, de quem assiste a política acontecer sem poder fazer nada, para uma posição mais ativa, de quem exerce o seu direito de escolher e de mudar as pessoas e as coisas de lugar. Perfeito! Então, partindo dessa mesma lógica, a corrupção é um crime contra a pátria, no sentido em que desvia fundos de objetivos favoráveis à nação para outros fins, estou certo? Pedro, isso mesmo. O que a gente vem assistindo no Brasil na última década, para não nos estendermos muito, é que a praga da corrupção no setor público precisa ser enfrentada de frente e não como medida de revanchismo e panos quentes. Afinal, a rachadinha e o petrolão também são faces da mesma moeda. Pedro, a corrupção é um crime cometido por quem tem acesso ao cofre do governo e toma conta das chaves. Devemos entender que a corrupção não é um problema para os políticos. A corrupção é um problema para você que paga os impostos e se vê privado de uma parte dos seus recursos para financiar o governo e fica sem o atendimento médico, sem energia nas ruas, sem o asfalto e sem o medicamento, porque esse dinheiro que poderia melhorar as condições de vida das pessoas foi desviado do seu objetivo. O Congresso, por exemplo, que foi eleito de forma contundente, usando de palavras contra a corrupção nas últimas eleições, aprovou recentemente uma lei em que é preciso provar que a pessoa com poderes legais teve a intenção de cometer um desvio de conduta à frente da administração pública, para aí sim ocorrer um processo. Como diria o pessoal do podcast Medo e Delírio em Brasília, o corrupto precisa entregar o documento em 3 vias, escrito de próprio punho, assumindo a intenção do crime e assinado com firma reconhecida em cartório. Exatamente isso. Você acredita num troço desse? Por isso, insisto, são eles que escrevem as leis e as mudam em seu favor. Por essa razão, pessoas mal intencionadas devem ficar longe da política, ser caçadas, condenadas, perder o direito político, ser presa e ter o patrimônio pessoal confiscado pelo Estado para arcar com os prejuízos que causou aos cofres, à sociedade e a você que paga seus impostos. Nos últimos anos, esse debate tendencioso sobre a corrupção, os costumes e os valores cresceram. E eu digo que não passa de cortina de fumaça. Ou seja, mais um ato da estratégia de poder, jogando areia nos olhos das pessoas para uma reacomodação dos interesses da elite no poder. O voto, a meu ver,
é o único com o código escrito na democracia, portador do DNA da mudança e da alternância no poder. Perceba uma coisa, Pedro, no Brasil exaltamos os empresários, os banqueiros, os industriais, os grandes latifundiários, os comunicadores da televisão, as castas estatais, juízes, militares, as famílias endinheiradas da política, e menosprezamos, demonizamos e atacamos com discursos de ódio o trabalhador, os moradores da periferia, o trabalhador braçal, a escola pública e os mais pobres. Daí a razão que defendo uma formação política, de um pensamento crítico, de uma posição e de uma convicção em relação ao que você acredita, para defender valores verdadeiros. Agora, Ferraro, se são os ricos que fazem política no Brasil, são eleitos, governam, fazem leis e têm a chave dos cofres, se são eles que preenchem os cargos concursados no serviço público, ou são aqueles indicados para ocupar um cargo público do alto escalão do governo? E se são as empresas e os empresários que fazem negócios com o governo e ainda assim a corrupção no Brasil segue existindo, cabe uma pergunta: quem são os corruptos? Pedro, acho que é claro que não é o sujeito que mora na periferia, onde não tem asfalto, esgoto e emprego, certo? Nenhum pobre no Brasil foi apontado como corrupto por desviar o dinheiro da merenda, ou por comprar imóveis com dinheiro vivo, ou por desviar dinheiro da saúde ou da educação. Nem mesmo por receber emendas por debaixo dos panos no Congresso ou por ser pego com dinheiro na cueca. Nós precisamos começar a compreender como a coisa funciona, como isso vai se reorganizando, pois é quando as ditas minorias buscam os cargos tradicionalmente ocupados pela elite na política, é aí que eles querem diminuir o tamanho do Estado. Mas foi esse Estado gigante que serviu aos interesses das classes dominantes, deixando-os ainda mais ricos e promovendo as desigualdades que deixam o pobre cada vez mais pobre. O Estado menor, Pedro, não é a ausência do Estado para todos, porque o Estado menor serve para garantir que as coisas fiquem como sempre foram, os privilégios e os privilegiados mandando com a chave do cofre, com o poder de fazer leis e de colocar a polícia nas costas dos pobres, dos pretos e dos periféricos. Voltando à ideia do porquê escolhemos o governo e por que pagamos impostos, o governo trabalha fazendo aquelas coisas que individualmente nós não daríamos conta de fazer sozinhos, como construir hospitais e atender a população, pagar a polícia para o policiamento e prender os criminosos, levar a rede de energia elétrica da hidrelétrica para a zona rural, comprar e distribuir vacinas, construir postos e fiscalizar, oferecer garantias trabalhistas, direito às crianças e adolescentes, mulheres, idosos, promover o país e seus produtos no exterior, para ficar em poucos exemplos, tá? Se você recebe água, luz, asfalto, telefonia, coleta de lixo, sabe onde é a escola pública, o posto de saúde do seu bairro, o número do SAMU, da polícia, dos bombeiros, você sabe que foi você quem ajudou a financiar e foi o governo que fez. Então, mesmo que nada disso te convença da necessidade do governo, saiba que sozinho você e a comunidade seriam incapazes de prover todas essas melhorias. Ainda nessa linha, a fiscalização é um dever exclusivo das instituições ou deve partir também de nós, eleitores? Então, a meu ver, não é e nem nunca foi papel exclusivo das instituições. Institucionalmente, o legislativo tem essa função de fiscalizar o governo. O parlamentar é escolhido para essa função também. A procuradoria ou o Ministério Público tem esse dever de investigar, inclusive de oferecer denúncia na justiça contra o governo e com os políticos. O Tribunal de Contas também cumpre esse papel de analisar as contas, de apresentar as irregularidades e indicar o que fazer para arrumar ou evitar os erros e desvios futuros, mas eu acho que isso é insuficiente, porque sempre cai naquela coisa do político mal intencionado
e da política com um P minúsculo, praticado pela maioria. E mexe os pauzinhos e joga para debaixo do pano, para debaixo do tapete, o lixo da sala de estar. A grande imprensa tem feito esse trabalho quando noticia irregularidades do governo, assim como a imprensa investigativa tem feito reportagem, denúncia, e vale destacar os trabalhos do Intercept Brasil, da agência pública e da sociedade civil organizada, das ONGs, que cumprem esse papel de fiscalização também. Portanto, há várias iniciativas atuando nesse sentido, mas nós temos o dever de fiscalizar também, enquanto contribuinte cidadão, apontar melhorias e irregularidades. Então, quando eu falo sobre a necessidade de aprofundar a democracia, estou falando de exercer e aumentar o controle social sobre as ações do Estado. Pedro, isso não é nenhuma novidade, está na Constituição. Agora, o eleitor também pode fazer esse papel buscando informação, selecionando bem a fonte e escolhendo melhor seus candidatos. Há a importância também do arcabouço legal, como no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal e da transparência no setor público, para impedir que as coisas sejam feitas simplesmente da cabeça do governante, sem passar pelas outras instâncias e tampouco autorizar decretos de 100 anos de sigilo numa democracia. Nada, na minha opinião, pode ser secreto quando envolve o dinheiro dos nossos impostos. O político mal-intencionado muda o fiscal de lugar, o delegado da investigação pede a troca do voto na urna para o impresso, ou seja, uma pessoa bem intencionada não teria o menor problema com a multa, com a investigação da polícia ou com o resultado na urna. Então, o orçamento secreto foi uma espécie de mensalão ou compra de voto na reeleição para presidente. E é quando o governo compra o apoio do deputado e do senador, liberando dinheiro para os assuntos do governo. No meu modo de entender, o deputado, o senador e o vereador precisam ter um mandato acompanhado, fiscalizado e ser cobrado, seja por aqueles que os elegeram, seja por aqueles que não votaram nele, mas ainda assim seguem sendo contribuintes. Assim, evitamos o toma lá da cá, os negócios entre amigos e a corrupção que rouba o futuro de todos. E aquela velha questão: votar ou não votar? Peraí. Eu sei que vocês estão gostando, mas por hoje é isso. Seguiremos com essa pergunta e algumas outras no nosso próximo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores. Pedro, antes de encerrar a minha participação hoje, eu queria fazer um agradecimento todo especial a uma das nossas primeiras ouvintes, lá de Florianópolis, a Mariana Vasconcelos. Obrigado por nos ouvir e o nosso eterno abraço. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política.